aí, tudo certo? Eu sou Natan Sayun e esse é o R-Final Podcast. Sabe aquela história que nome não ganha jogo? Pois é, isso é muito verdade, não só no futebol, mas também em qualquer esporte, principalmente no automobilismo. E o GP de Macau tá mais uma vez para mostrar isso pra gente. Na resenha de hoje, podia estar muito bem falando da vitória do Dennis Hogger, do Dan Tickton, do Richard Vature ou do Marcus Armstrong, que são pilotos que ou estão na Fórmula 2 ou que já tiveram passagem pela categoria, né? O caso do Armstrong que está na Indy e o Dan Tickton que já passou por lá em 2021. Mas o troféu do GP de Macau foi para as mãos do Luke Brown, piloto que disputou sim a Fórmula 3 Internacional neste ano, mas que ficou na 15ª colocação na tabela geral, muito longe do nosso Gabriel Bortoleto, que foi o campeão do ano. Então o que conta, gente, é a habilidade que o cara tem naquele momento, você aprender a lidar com aquele carro naquela pista apertada e rápida. E o Browning, sem nome, sem nada, conseguiu superar não só o pessoal da Fórmula 2, que é teoricamente mais experiente em carros de Fórmula, quanto o pessoal da própria Fórmula 3, o pessoal de ponta da Fórmula 3. O Pepe Marti, que é aquele piloto que venceu o GP de Mônaco, que venceu uma das provas de Mônaco que a gente falou aqui em maio no R-Final, ele ficou só em 5º lugar na final de domingo. E o Gabriele Mini, que ficou na 3ª colocação final. E o Browning venceu essa prova de domingo, a classificatória de sábado ainda foi pole pela classificatória antes. Então foi um domínio muito bom e foi suado, porque ele teve momentos de sossego, como foi na corrida de sábado, que conseguiu abrir 2.2 para cruzar a linha de chegada e vencer a prova classificatória, mas antes disso teve que segurar ali o Gabriele Mini, que fez uma investida grande na largada, na primeira tomada da Avenida Lisboa, que era aquela puxadona para a direita, ele puxou o carro, ele pegou a linha de fora ali e tentou uma manobra para assumir a ponta ali logo, e o inglês conseguiu segurar. E na corrida de domingo ele passou por uma prova de fogo, que foi segurar numa relargada os carros laranjinhas do Dennis Hogger e do Mari Boia. Ambos que estavam buscando um posicionamento para ganhar o máximo de posições possíveis ali. O Hogger chegou a tomar a ponta, inclusive momentaneamente, usando a linha de fora também da Avenida da Lisboa. E o Browning, mesmo assim, conseguiu segurar. Eu vou falar que a performance dele no sábado foi melhor, porque depois que o Gabriele Mini apertou na primeira volta, o inglês foi firme para abrir uma vantagem, né? Depois da segunda volta já tinha aberto uma diferença grande ali. Teve relargado nos 2 dias e tal, mas eu acho que essa calma dele em puxar para abrir uma vantagem foi determinante para conseguir uma vitória, né? Isso parece óbvio, é óbvio que eu tô falando, mas numa prova tão difícil, mesmo sendo um circuito de rua, isso conta muito. E falando em prova difícil, eu tenho que colocar aqui uma máxima goiana, que diz que rapadura é doce, mas não é mole não. Esse eu tô referindo das performances de Alex Dunn e Dino Beganovic. Os dois acharam a barreira do final da Avenida Lisboa depois de erros de pilotagem. Por que eu tô fazendo dessa comparação da rapadura? Porque o carro de Fórmula 3 é muito fácil de a gente viu, né? É muito fácil de se adaptar. O Dan nunca tinha sentado num Fórmula 3 Internacional na vida e no sábado foi de 6º para 3º. 6º para 2º, na verdade, né? Na corrida. Mostrando o talento que tinha, chamando muita atenção por ser um piloto que foi campeão da Fórmula 4 britânica neste ano, né? Nunca competindo contra o pessoal da Fórmula 3 e da Fórmula 2 presente e passada. Então o hype dele para a corrida era grande, pelo menos o meu hype em relação a ele. E de repente, numa largada, tentando ali recuperar a segunda posição que tinha perdido, ele vai, busca a linha de fora e perde esse ponto de freada. A reta era muito grande, parece que ele se distraiu com a disputa e pegou a tangência muito errada. Mesma coisa com o Beganovic, eu acho que foi ainda mais grosso o erro, porque não tinha ninguém no retrovisor para ele se preocupar. Pegou o vácuo do Mini, conseguiu fazer a ultrapassagem, estava rápido demais para fazer a curva, estampou aquela famosa barreira de pneus. E se fosse para colocar um fundo musical nesses dois, na performance desses dois, seria esse DC, né? É um longo caminho para você chegar no topo e tocar rock and roll. Tá aí, pena que o Dan é irlandês e não é escocês. Se fosse escocês, a gente ia colocar só a parte que tem a gaita de fole, para ele se sentir em casa depois daquele erro. Mas agora que eu falei de música aqui, eu tô me tocando que até tem que fazer o corte pro programa pro nosso amigo entrar. No embalo do GP, eu fiz para ele a pergunta dessa semana sobre as características do circuito. Afinal, o GP de Macau está completando 70 anos. Só a Fórmula 3 já corre lá há 40. E eu quis saber dele, se a Fórmula 3 ainda cabe naquele circuito em termos de traçado. Vamos ver o que disse o nosso engenheiro Ricardo Arcuri.
Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R Final. Olha, Natan, para a sua resposta, no caso de Fórmula 3, eu acho que para a Fórmula 3 ainda é possível se fazer as corridas lá, até porque o circuito ele é bem desafiador, é um circuito à moda antiga, é um circuito muito interessante. Eu já tive a oportunidade de brincar de simulador e posso dizer que ele é um circuito legal de se pilotar. Mas partindo de uma coisa um pouco maior, aí já não é tão possível assim. E para explicar isso, eu vou fazer uma analogia com carro velho aqui no Brasil. Então, DJ, bota uma música de carro velho para mim, vai. Minha Brasília amarela tá de portas abertas pra onde a gente... Bom, a analogia que eu vou usar para explicar isso tem a ver com a Kombi. Sim, nosso famoso utilitário nacional, em que ele foi fabricado até 2013, mas ele usava uma característica de um carro, ele era um carro fabricado e projetado em 1939, tá? Então, um carro da década de 30 que era fabricado até os anos 2000 aqui no Brasil. Logicamente, se você tentasse criar uma nova Kombi, daquele mesmo jeitinho, tentasse colocar no mercado nacional, você não conseguiria, por diversos motivos, fabricação, segurança, motorização, por um monte de motivo. E essa mesma analogia valeria para colocar Macau em alguma outra categoria, ou até mesmo criar uma coisa parecida com aquela Macau. Porque o circuito de Macau, ele tem situações onde não é muito desejado um carro de corrida, como, por exemplo, aquele trecho extremamente estreito e fechado, que é um barranco em descida, que só cabe um carro. Por onde raios você vai fazer uma corrida onde vai passar apenas um carro, entende? Então, se você tentasse fazer esse Macau para uma outra categoria, ou uma nova Macau para a Fórmula 3, eu acho que não seria lá muito aceito, porque o que mantém Macau lá é a competitividade de lá, mas principalmente a tradição. É a mesma coisa Fórmula 1 em Mônaco. Mônaco não tem capacidade de receber a Fórmula 1, mas por que o Mônaco corre? Por causa da tradição que ela traz, por causa dos negócios que se fecham. Então tem diversos outros motivos, além da competitividade, que mantém Mônaco da Fórmula 1, que temos que pensar que não é só corrida, tem que pensar ser dinheiro, tem que ter dinheiro para manter aquilo lá, né? Então, por isso que Macau é maravilhoso de ver correr, mas se mantém lá por uma tradição. Mas hoje, com certeza, um circuito muito parecido com aquilo, com os mesmos problemas que Macau tem, não seria aceito pela Fórmula 3, provavelmente não seria aceito por nenhuma categoria no mundo, tá bom? É isso aí, Natan, um grande abraço e uma boa semana a todos! Tá aí o grande Arcuri mais uma vez dando a opinião dele e olha, vamos embasar isso com uma declaração do documentário Os Anos do Tri, do Ayrton Senna. Isso foi um documentário que a Quatro Rodas fez, falando das temporadas que o Senna foi campeão, 88, 90 e 91. E numa parte do documentário, o locutor, quando chega no GP de Mônaco pela primeira vez, esse locutor fala: os pilotos odeiam correr lá em Mônaco, mas ninguém tem coragem de tirar essa corrida do calendário, justamente por causa da tradição. Não sei se a gente tem esse trecho aqui, ô editor. Se tiver, põe aí, por favor. O circuito de Monte Carlo não mudou muito desde os primeiros tempos do automobilismo. É uma sequência de subidas e descidas estreitas, passando no meio do Principado de Mônaco. Os pilotos detestam correr lá, mas ninguém tem coragem de cancelar o GP mais charmoso do calendário. Tá, esse documentário você acha fácil no YouTube, Os Anos do Tri, Ayrton Senna. Depois procura porque vale muito a pena. Tem os melhores momentos de todas as corridas das 3 temporadas, fora as entrevistas com pilotos na época das corridas. Então tem lá várias coletivas inéditas com palavras do Senna, Mansell, Prost e Piquet. Então para quem gosta de Fórmula 1 é realmente imperdível. Mas sobre a minha opinião do assunto que o Arcuri falou, eu também não sou muito fã de Mônaco não. É um circuito muito apertado, que a maior graça é ver os carros passando perto do muro, tirando aquele fino, mas a corrida em si não é frenética, como Monza, como Spa-Francorchamps, não chama atenção assim pra gente ver disputas que provavelmente podem acontecer, né, com aquela alta velocidade caracterizada da Fórmula 1 e de outras categorias que correm por lá, Porsche, Fórmula 3, Fórmula 2. Então Mônaco pra mim tá um pouco fora, assim como Macau. Macau eu acho até melhor do que Mônaco, porque tem trechos sinuosos sim, mas compensam em alta velocidade. Aquele trecho final dá para acelerar antes da reta principal, que tem uma puxada longa para
pra direita, depois eles cruzam a reta, tem mais uma puxada longa pra direita, tem uma puxada pra esquerda, depois pra direita ali, que entra na Avenida Lisboa, como eu já comentei, e aí o trecho vira sinuoso, mas é uma pista boa e desafiante, mas na minha opinião só para carros de Fórmula, acho que, e motos, que correm também lá, mas com carros GTs que fazem também parte da programação do GP de Macau, eu acho que não deveriam ter mais por causa da emoção da corrida, né? A gente tem ali equipamentos muito largos numa pista que se torna estreita. Eu, para vocês terem uma ideia, eu assisti a corrida de sábado deles, da GT, e a gente tinha grandes nomes desse modelo de prova. Quem sabe o calibre que Mario Engel, Augusto Farfus, Eduardo Mortara tem no meio desse campeonato, desse tipo de prova. Mas em Macau é muito tempo de fila, né? Tempo dos carros enfileirados, procurando um lugar de ultrapassagem. Com carros de Fórmula isso acontece, mas acontece menos. Acho que nos Fórmulas, por serem carros menores, tem trechos de alta velocidade com mais intensidade nas disputas. Eu não vi a corrida de domingo dos GTs, mas eu vi uma das relargadas da Fórmula 3 no domingo, que inclusive foi a relargada decisiva do dia, em que a gente teve o Dennis Hauger saindo de terceiro e quase tomando a ponta, né? Ultrapassando, achando a linha de fora, passando o Mini e indo para segundo e tentando ali, chegou até a colocar um biquinho na frente para ir para o primeiro lugar, para assumir momentaneamente ali o primeiro lugar em cima do Luke Browning. No GT isso é mais difícil de acontecer, por causa desse estilo apertado de pista. Agora eu achei umas imagens, enquanto eu tô gravando esse programa, vendo o final da categoria GT. O Rafael Marcello, que tinha vencido a corrida de sábado, venceu também a de domingo, e algumas imagens parece que ele tá pilotando a Mercedes dele num corredor de apartamento. Tamanha é a extensão da pista. Não, pra quem for ver o vídeo, presta atenção naquele hairpin. Aquele hairpin que eles chamam de Macau Hairpin. Parece um hairpin de estacionamento de shopping, que é tão estreito que não dá pra dividir esse trecho pra direita. Tem que ser um atrás do outro mesmo. Mas a boa notícia pra quem não acompanhou e quer saber, Augusto Farfus largou de quarto e foi pra terceiro. Chegou a cair pra sexta posição, se recuperou, conseguiu subir no pódio na final, e Daniel Serra chegou na quarta colocação. Então, um piloto brasileiro da BMW representando bem a galera, e o Daniel da nossa Stock Car Brasil também. Valeu demais, hein, gente? E valeu demais também pela disputa, porque na largada a gente chegou a ter tri-wide ali na Avenida Lisboa. No pelotão intermediário não deu bem pra ver quem foi, mas lá no meio da bagunça deu pra ver que os GTs conseguiram fazer bonito. E com essas duas boas notícias que a gente encerra o R final de hoje. Top 3 confirmando novamente pra você, pra quem não acompanhou a prova da GT, tivemos a dobradinha italiana, Marcello e Mortara, o Marcello correndo de Mercedes e o Eduardo Mortara correndo de Audi, e o nosso Augusto Farfus do Brasil correndo de BMW. 3 marcas diferentes do pódio, que deixa a gente também orgulhoso para acompanhar corridas de GTs. Para quem não sabe, tem uma gama grande de campeonatos desse tipo ao redor do mundo. Tem GT americana, tem GT europeia, tem GT australiana, e tudo isso num canal só do YouTube, que é o GT World. Se você acessar lá, vai ver corridas quase todo fim de semana dessa modalidade, e corridas boas, muitas disputas entre marcas correndo em condições iguais. Novamente fica aí o convite para você acessar o GT World e para conhecer um pouco mais da Fórmula 3 Internacional. Se você não conhece, é preliminar da Fórmula 1. Esse chassi que eles usaram é o chassi 2019, que é parte da categoria internacional até hoje, que acompanha a Fórmula 1. E esse GP de Macau, para quem quiser ver a corrida, foi numa condição muito igual, porque todos os carros estavam com a mesma potência, mesmo motor. Então o que fez a diferença para o piloto vencedor ganhar, no caso o Luke Browning, foi realmente o braço. Isso que eu estou enfatizando tanto. Fica aí o convite para você ver as duas categorias aí. No YouTube tem os melhores momentos da Fórmula 3 Internacional do ano inteiro. Isso tá lá no canal da Fórmula 1. E para quem tiver F1 TV, tem as corridas completas, com narrações inclusive em português do Band Esportes. Então você vai ver aí o título do Bortoleto, e quem viu pode rever. E no canal oficial da FIA, Federação Internacional de Automobilismo, tem lá o VT da corrida completa das duas provas, tanto da classificatória de sábado quanto a de domingo. Então fica aí o convite para você acessar o canal da FIA no YouTube e ver essas duas provas na íntegra com a narração em inglês, mas muito boa, muito animada.
Enquanto você faz isso, eu vou preparando o R final da semana que vem. Eu te espero lá, hein? Até a próxima e um grande abraço. Opa, ainda não, tem que falar para seguir meu Instagram, @NatanRFinal, Natan com TH. Tem lá posts sobre automobilismo, enquete sobre as corridas. Então participe, comente que eu quero debater junto com você. Agora sim, até a próxima e um grande abraço. Olha o Cris aí! Humildade, muita velocidade.